A internet está falando aqui medo de como se comportar entre os grandes. Aqui é o seguinte, olha, grandes empresas e multinacionais que já são o nível 2 e o nível 1, eles sempre vão preferir falar de negócios ao invés de ficar falando sobre cartão de visita, papel timbrado, sobre crachá. Eles vão querer falar sobre investimento, ver como que esse mercado está crescendo muito entre tal faixa etária, qual a faixa etária do seu produto. E aí você começa a falar um pouco mais sobre negócios, ao invés de ficar simplesmente o tempo inteiro falando, poxa, o que você acha de fazer um verniz localizado no seu cartão? O seu papel timbrado, você quer frente e verso, a sua parte internacional, você quer um espaço para guardar cartão? Esse tipo de papo ele é mais para empresas de pequenos empreendedores. Então, se você quiser estar entre os grandes ali, na faixa de grandes empresas, multinacionais, esse é o tipo de papo que você pode deixar por último. O primeiro assunto que você puxa com esse tipo de empresa é sobre negócios. Negócios, empreendedorismo, investimentos, sobre concorrência talvez, sobre diferenciais, sobre a própria história da empresa. Então você começa a falar sobre o universo deles. Uma coisa que eu sempre falo, que acaba ferrando muita gente. Quando a gente vai falar com um cliente, a gente acaba tentando dizer tipo assim, poxa, eu vou mostrar para esse cara que eu entendo. E aí você chega para o cara e fala assim, olha, a gente está pensando em trabalhar uma fonte serifada no projeto de vocês, trabalhar alguns estudos de proporção áurea, a gente está pretendendo trabalhar algumas questões de grid um pouquinho mais orgânico também, e aí você começa a falar muito sobre termos técnicos de design com o teu cliente, e o teu cliente muitas vezes ele é um massoterapeuta, ele é um psicólogo, ele é um médico, não é a praia dele. Então o que acontece? Você acaba criando uma barreira de comunicação entre você e o teu cliente que muitas vezes você não imaginou. Por exemplo, eu evito usar o termo mockup quando eu vou trabalhar com um cliente. Eu falo assim, a gente vai criar algumas peças 3D para mostrar como vai funcionar a simulação da tua identidade visual como se ela já estivesse sendo utilizada no mundo real. Ao invés de falar, a gente vai fazer algumas aplicações de mockup. E aí o que acontece? Ele não sabe o que é mockup porque não é a praia dele, nem a obrigação dele. Então, às vezes ele fica constrangido de perguntar para você algumas dúvidas que ele acabou tendo durante a reunião. E se tem você e uma pessoa, se tem você falando de uma forma completamente técnica e uma pessoa falando de uma forma mais aberta, você pode ter certeza absoluta que ele vai escolher a pessoa que ele entendeu. Porque se ele não consegue entender você, ele não consegue fechar com você. Ele vai sentir dificuldade na comunicação com você. Às vezes ele vai passar uma informação e você vai passar algo muito técnico para ele e ele vai ficar perdido. Não são todos os clientes que têm esse problema de comunicação quando a gente fala de forma técnica, mas é importante a gente saber também.